OTAN anunciou hoje que 18 dos 31 países da aliança devem cumprir a meta de gastos militares em 2024. É assunto para a Priscila Yazbek, que está com a gente aqui mais uma vez conectada. E Priscila, é um assunto que ganha ainda mais repercussão porque esse pagamento mínimo exigido virou polêmica recentemente devido a declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, provavelmente candidato pela corrida à Casa Branca, Donald Trump. Exatamente, Carol. Faltam 9 meses ainda para as eleições americanas, mas as falas de Trump já estão causando uma repercussão muito grande no mundo todo. Inclusive fizeram o secretário-geral da OTAN, da Aliança Militar, que é liderada pelos Estados Unidos, também composta por países europeus, por 31 países ao todo. E Jens Stoltenberg falou sobre isso hoje, antes de uma reunião, de um encontro que vai acontecer com os ministros de defesa da OTAN em Bruxelas. Então ele disse o seguinte, que neste ano 18 países da OTAN, dentre os 31 que fazem parte da aliança, vão atingir a meta de investir 2% do PIB em gastos com defesa, e ele disse que esse é um número recorde. Disse que em 2014 só 3 países atingiram essa meta de 2%. Também falou que a OTAN está atingindo progressos reais e que os aliados europeus estão gastando mais. Ele também disse que os aliados europeus juntos devem investir um total de 380 bilhões de dólares em defesa neste ano, mas também, ao mesmo tempo, ele enfatizou que alguns aliados ainda têm um caminho longo a percorrer para conseguir cumprir essa meta, que inclusive foi reforçada durante uma reunião desses países que fazem parte da OTAN, que aconteceu no ano passado na Lituânia, que foi uma reunião muito importante, inclusive para discutir a guerra na Ucrânia, que é um dos conflitos mais importantes do momento. Ainda não havia a guerra em Israel, mas então esse também é um assunto que deve ser discutido nessa reunião. Agora, explicando o que aconteceu no final de semana, o que foi essa fala do ex-presidente Donald Trump. Para quem não acompanhou, Donald Trump disse que encorajaria a Rússia a fazer o que quisesse a qualquer membro da OTAN que não atendesse às regras de investimento em defesa. Então ele fez uma cobrança de que esses países façam esses investimentos mínimos em defesa para que eles contem com a proteção da aliança. Uma das principais regras da OTAN, o artigo 5 do Tratado da OTAN, diz que se um país for atacado, tiver algum ataque que for feito com armas, os outros países devem ir em defesa desse país. E Trump fez uma referência a isso, dizendo que os países que não investem esse mínimo em defesa e que não cumprem com essas regras da aliança não devem ser protegidos pelos Estados Unidos e por outros países da aliança. Inclusive, ele fez um post no Truth, que é a sua rede social, dizendo que ele tornou a OTAN forte, e ele falou que quando disse aos 20 países que não estavam pagando a sua cota parte e que tinham que pagar, que depois disso o dinheiro fluiu a rodo para a aliança. Então, críticas importantes de Donald Trump, como você disse, Carol, provavelmente vai ser o candidato republicano às eleições americanas. Ele que tem esse discurso unilateral, ele faz discursos contra organismos multilaterais, contra a OTAN, inclusive contra outros organismos multilaterais, com aquele slogan, para reforçar o seu slogan de America First, de Estados Unidos primeiro. Volto com você, Carol. Obrigada, Priscila.